Eu sou Vilma Santos, sou professora daqui do Espaço. Eu fui logo convidada por Eduardo para essa pesquisa dos artistas do subúrbio e eu queria sempre ter um espaço, realizar meu sonho de trabalhar com educação. Sempre trabalhei aqui dentro do subúrbio, aqui em plataforma, e a gente começou a trabalhar junto, e aí formamos um museu, né? Uhum. Museu, que é a primeira casa. Enquanto ele estava na universidade, na pesquisa, eu já estava fazendo outras coisas dentro do acervo. Depois veio a segunda casa, outro sonho de ter uma casa que acolhesse não só arte, como educação, como bate-papos, encontros. Então, foi um momento que a gente se casou e a gente conseguiu um pequeno terreno aqui no fundo da casa da minha mãe, e a gente aí construiu a segunda casa, que é uma casa, escola e museu. Eu sou na parte pedagógica e sempre eu estou organizando tudo, todos a programação das visitas, das atividades, dos encontros. Não pode chegar aqui e dizer assim, eu quero dar um curso. Não, tem que sentar, tem que fazer o planejamento, se organizar. Quer dizer, de tudo eu faço um pouquinho. Isso. E é um trabalho bem importante para a minha vida e a comunidade me acolhe bastante. Então, bom dia, gente. A minha parte tem mais a ver com essa parte, junto com a Vilma, de pesquisar os artistas. A gente começou em 2009, 2010, fazendo uma pesquisa sobre a arte invisível dos trabalhadores da beleza da periferia. O subúrbio, desde o século XVI, é uma área de praia, e aí, na década de 70, construíram uma grande via chamada Avenida Suburbana, e essa via foram nascendo bairros de vários lados, né? Então, para chegar aqui, você pode chegar de barco, vindo da Ribeira, você pode vir de trem da calçada, a gente tem uma linha férrea que margeia o litoral, e ônibus. Então, é um bairro histórico dentro da periferia, então a gente trabalha muito com memória por causa dele, assim, porque o foco, geralmente, para as periferias é um outro foco. É o foco da vulnerabilidade, é o foco da pobreza, da violência. Eu fiz mestrado e doutorado estudando violência, e aí esse professor, um sociólogo chamado Gespieira, quando terminou a banca, disse, pronto, acabou a violência, agora tem que ver beleza. Aí a gente começou uma coisa do nada assim, de ficar pelas ruas procurando, aqui tem artista, aqui tem algum pintor, e quando a gente descobria um, isso começava um efeito, né, assim, randômico. Então, o Rai Bahia, que era um escultor em metal, me apresentou Índio, que me apresentou Almiro Borges, aí que me apresentaram Otávio Bahia, porque em 2010 morreram 5 artistas, né? Morreram Dona Coleta de Omolu, cantora, dançarina, morreu Almiro Borges, o pintor impressionista daqui do subúrbio, morreu Otávio Bahia, que era escultor em madeira, que fazia os orixás famosíssimos e máscaras, e morreu Jorge Ravini, que era diretor teatral, e morreu Júlio, que era baterista. Desse impacto da morte, a gente tinha um desafio que era ter a materialidade da obra, porque todo mundo falava do subúrbio que era bonito, do subúrbio que tinha história, mas ninguém nunca mostrou. E aí a gente começou a Vilma começou a rodar mercado modelo, brechó, o cheiro da madeira, o cedro, tomava conta da casa. A gente teve que tomar decisões. Uma era, onde a gente estivesse morando, não podia ter obra, porque para dormir era muito complicado. Você acordava de madrugada, aí estavam as máscaras todas sorrindo para você. E Vilma tinha medo, porque elas conversam com você. A gente começou a comprar as obras, né? E comprar por preço super barato, porque a gente já conhecia a obra, a gente mexia embaixo do depósito dos vendedores do Mercado Modelo para achar as obras, até que um dia teve uma matéria da revista Muito e a Tatiana Mendonça, uma repórter, perguntou: o que é que está se tornando isso aqui? Eu disse: olha, é um acervo na laje. Pronto. Aí, quando disse isso, batizou, começou. Aí vem outro movimento, que é o movimento de encontrar essas obras descartadas nos lixos, menos objetos sacros, que a gente não pega os objetos sacros, litúrgicos a gente não pega. Então, o que é
devolvido para a ecologia da natureza, das forças, da energia, do orixá, aí ali a gente não toca. Inclusive, teve uma exposição do Adilson Baiano Paciência, por causa da obra que me encantou num bar, quando eu era pequeno, quando eu fiquei sonhando que no dia que o dono morresse, iam jogar fora. Dito e certo, morreu o dono do bar num dia, no outro dia a obra estava no lixo. Aí vem o Marchand, que ele é Ernesto Bittencourt, foi na Casa 1, disse que viu essa obra, saiu espalhando pelo mercado modelo todo, que a gente tinha um paciência e não vendia. Aí, quando eu cheguei lá, os vendedores começaram a me dizer: Ô, rapaz, você sabe que você tem uma obra importante em casa? Aí eu disse: não. Aí ele disse assim: você tem, mas a gente quer lhe vender baratinho essas daqui para ter só lá ter e você não vender para ninguém. E a coisa depois os moradores começaram a doar obras. Só os moradores como os alunos, né? Eles, quando chega uma obra, a gente dá uma aula a eles. Eduardo, para eles, Eduardo é como se fosse o diretor. Então, chega uma obra nova, tem que chamar o diretor. E eles chegam em casa e contam a mãe. Então, eles ficam aqui de 7 até 12 anos comigo. Então, eles já sabem como é o trabalho dentro do acervo. Então, eles agora, tudo que eles encontram pela rua, pelo lixo, quando eles não conseguem carregar, eles saem correndo e vem. Minha pró. Aqui tem uma obra ali no lixo, eu não consigo pegar. Vamos lá. Até dente, um dia, um aluno meu ficou de férias e achou esse dente na areia, um dente enorme. Quando ele retornou, ele trouxe o dente. Eu trouxe o dente, minha pró, que eu achei, bati na laje com meu pai. Porque aí o que acontece? As pessoas elas começam a ter um olhar, porque até então vocês têm que pensar que são 22 bairros, mais de 500 mil pessoas morando no subúrbio, e é o primeiro movimento que tem sido feito de entendimento da memória, de entendimento da arte, de elaboração estética. Tem gente que chega com tela de silkscreen aqui dizendo que é tela de quadro, que é quadro. Aí a gente é quadro, pronto, pega e vai para o acervo, porque é a significação que aquela pessoa está dando pela primeira vez na Constituição do que pode vir a ser. Muda muito o território, muda muito as pessoas. E aí os moradores vão trazendo essas peças, porque eles sabem que a gente não vai vender, que a gente não vai dar para ninguém, isso é muito forte. Porque na periferia, a ideia da permanência, para quem estuda psicologia, é muito importante para algumas pessoas, para elas fazerem um movimento de se reconhecer na história, né? De ver, olha, muita coisa muda, mas tem coisas que são importantes eu rever, eu reler, eu reolhar para que isso me traga novos significados até para entender, porque um dos problemas da violência é que você vive só o agora, principalmente na periferia. E aí, talvez isso, a longa duração, o contato com a história, com a longa duração, com a memória, tem sido assim. A gente fez uma exposição lá em 2012, o Cadeia Bonita, que é uma exposição sobre a beleza das mulheres de Novos Alagados, de 18 a 98 anos, que foi uma das pesquisas junto com a Arte Invisível, que era só fotografar pelo viés da beleza, mão, rosto, as mulheres daqui. Aconteceu o seguinte, o Federico Calabrese, um amigo nosso, quando disse para a gente, quando vocês tiverem um terreno, eu vou fazer a casa de vocês. Aí o Federico pediu para a gente pegar azulejos antigos. Aí foi um outro horizonte, porque aí abriu que a gente começou a achar porcelana do século XVII, XVIII, XIX. E Salvador é um museu a céu aberto. Agora é o movimento dos artistas de Salvador, que começam a doar obras depois da participação da gente na Bienal. E eu destaco Bida e Eckenberger. Ele começou a chamar a gente para visitar o ateliê dele para pegar os quebradinhos. O Eckenberger começou a doar essas peças para elas ficarem na casa 2, nas paredes, nas escadas, nos balcões, né? E aí aconteceu isso com Prentice e depois Cláudio Pastro, em São Paulo. Da exposição do Adilson Baiano Paciência, eu fui estudar as carrancas. E aí, nessa brincadeira, a gente conheceu o dono de um brechó, antiquário simples, tranquilo. Quando chega uma obra, ele liga para a gente, eu mando o zap. Oi, professor, chegou uma obra. E aí, menino, chegou essa obra aqui. Aí, o que aconteceu? Nessa crise,
A gente que é professor recebeu muito pouco, né? Eu disse, Vilma, eu vou comprar essa obra com muito pouco que eu recebi. Aí a Casa 2 já constituiu um outro acervo. A própria casa, mas o próprio modo de pensar a Casa, Museu e Escola como um espaço de interação, de diálogo, né? E aí a gente diz que é um acervo, na verdade, sempre em mutação, é coletivo no sentido de que é uma construção no tempo. As pessoas vêm aqui e elas querem ficar. Se você deixar, é o dia todo. Aí tem aquela hora, tem que dizer, gente, acabou, vambora. É muito importante que também a pessoa entenda o que é que a gente faz dentro do subúrbio. E a comunidade tem que entender que existe gente dentro do subúrbio que está visitando, não é só para ver a pobreza, é para ver a beleza. Porque aqui é um território que, desde antes do século XVI, tem história. Então, a gente tem sambaqui ainda aqui. A gente tem igrejas do século XVI, então a gente tem coisas aqui inacreditáveis. Só que o estigma da pobreza não deixa ver. Mas a grande literatura da Bahia, todos eles falam de subúrbio. Em 2011, eu fui para o PAC, aí no Rio, fazer o pós-doutorado, para entender a questão do enraizamento desses artistas em relação à periferia, porque é uma coisa muito louca. Eles produziam aqui e vendiam fora. Logo, o território não dispunha dessas obras. Né? O imaginário, o simbólico do território não era constituído por essas obras. E o movimento que a gente está fazendo no acervo é de repovoar o território com essa memória estética que foi extraída da gente, que é um movimento muito colonialista, muito louco. Então, os meninos daqui nascem, crescem e morrem e nunca viram um quadro pintado por um artista daqui. Quer dizer, como é que uma casa, como é que vocês, nas casas de vocês, podem constituir acervos? Que é o que a gente está fazendo, o que a gente tá, muita gente que vem aqui olha uma obra e diz, poxa, então eu posso ter um acervo em casa, eu posso ter uma obra em casa? Pode. E essa é a grande quebra, porque isso foi negado às pessoas, né? De poder ir num lugar e dizer, olha, eu faço parte desse lugar. Você nunca vai pensar que vai chegar num território periférico e vai ter uma vista, e vai ter um lugar cheio de plantas, uma coisa. Aí, quais são as experiências que você vai fazer? Na Casa 1, você vai ser abraçada pelas obras. Na Casa 2, você vai ter horizonte. A vista, a casa é espaçosa, então a gente faz eventos com mais de 200 pessoas, bate-papo na laje, ocupa lajes, todos esses projetos, para quê? Para trazer as narrativas que forem visibilizadas. E, por exemplo, quando as pessoas descobrem que elas podem andar, que não tem risco para a vida delas, isso é bem interessante. A gente tem 10 anos e nunca nenhuma pessoa que visitou o acervo foi assaltada. Na verdade, os anjos da gente, os herês são as crianças, gente. Que vai, se alguém se perde, o tio está procurando um acervo, aí pega a mão e leva. Meu trabalho é aqui. Teve uma confusão que a comunidade achava que eu não fazia nada, que eu ficava em casa. Aí a gente conseguiu um projeto e aí eu resolvi, na reunião, convidar as mães e convidar alguém da comunidade para vir participar do Ocupa Laje, para ver o que é que eu faço dentro do espaço. Ele fica praticamente comigo, esses meninos, de segunda a domingo. No dia que eu peguei dengue, os meninos mandavam a mãe trazer para ver se eu estava doente mesmo. Eu não posso ficar doente. Minha mãe me leva lá para ver se minha prova está doente mesmo. Tem agora o Escolafo, que desde dezembro a gente está trabalhando com eles. Eles entraram de férias no colégio, mas continuaram com a gente fim de semana vindo tomar as aulas. Em 15, aí a gente convida um artista para vir dar aula a eles. Ainda tem esse movimento também com as escolas, porque eu vou falar com as diretoras, olha, tem um artista que quer dar uma semana de oficina. Antes disso, eles trazem a programação, a idade, que idade ele quer, também isso, a gente tem um cuidado. E o lanche, porque tem aluno, quando chega no final, o que eles mais agradecem é o lanche. Que ocupa Lages, a gente invadiu o subúrbio todo
e apresentou os artistas também que moravam dentro das suas comunidades e não era reconhecido como artista. Ele morava lá, mas ninguém conhecia como artista, conhecia como vizinho. Como vizinho. Ah, o vizinho que faz um negócio ali. Vamos apresentar isso dentro da comunidade. A gente conhecia pessoas que a gente nunca viu na vida e pedimos a laje emprestada das pessoas. A casa da pessoa ficava 3 dias arrumando aquela laje desarrumada e fazia exposição. E convidamos alunos, pessoas desse espaço. E aquela pessoa que morava ali convidou seus amigos para entrar naquela casa, para conhecer. Minha laje é um museu e a gente deixava a memória lá. Quando tem as oficinas, a gente faz uma avaliação com as crianças, porque a gente também quer entender a pessoa que está ali Que com tá a vindo gente, o que aqui. está vindo aqui, né? É Por isso. isso que eu digo que quando os Trabalheira. artistas para fazer uma oficina, tem que sentar e tem que dialogar, tem que ter a Isso. parte pedagógica. São os dois tipos de oficina: demanda dos artistas e demanda nossa via editais. Tem muito artista que faz residência em outros lugares e eles têm que dar devolutiva na cidade. Aí tem essas oficinas que são a demanda que vem dos artistas. A outra são oficinas que a gente faz quando ganha um recurso. Quando você propõe uma oficina, gente, é muito louco fazer oficina. A gente fez uma de gravura, foi muito forte. Porque gravura, quando você vê saindo, imprimindo e ela saindo, a gente tem um surto. A gente gritava na oficina. E depois de ver o processo de amorosidade que essas pessoas vão ganhando a partir do encontro com a arte. Eu não me esqueço de um rapaz que, quando foi no dia do Uruguai, ele veio todo encapuzado, todo preto, todo desarrumado assim. Ele foi todo fechado. Eu fiquei assim. Eu sou coordenadora das oficinas, né? Então, tenho que saber de tudo. Tudo, detalhes por detalhe. Eu sei que as outras pessoas ficaram até com medo de se encostar, porque a gente também tem que lidar com preconceito, né? Então, aí eu conversei com ele, porque era um rapaz de rua. Aí eu conversei com ele e perguntei: por que você está assim, de preto, todo assim, fechado e tudo? Oxe, ele disse: não, é porque eu me visto assim. Quando foi no outro dia, ele veio todo bonito para tirar foto, né? Que tem, ele veio, eu nem reconheci. Dizendo: oi, eu sou aquela pessoa que veio todo. Hoje eu vim para mostrar à senhora que eu me arrumo. Então, eu fui uma vez ao Rio e tinha uma exposição, eu não lembro onde, que era só com obras danificadas, com obras assim. Eu não sei se foi Museu Nacional, eu não sei se foi. Eu sei que aquela exposição me marcou profundamente. E eram objetos, todos eles destruídos pelo tempo. Porque a gente que trabalha com arte, a gente às vezes perde a percepção do tempo, né? E o tempo, ele também compõe a obra. A gente tem que aprender a lidar com o tempo. O tempo não é o não desgaste. O tempo, ele é a presença da eternidade que se relaciona com o desgaste da obra também. E aí a gente respeita muito o tempo. Olha, isso é uma experiência de museu casa escola. Não é, você não vai ouvir isso de ninguém, né? As pessoas vão te dizer: não, tem que restaurar. A gente está dizendo da nossa particularidade. Tem algumas coisas que a gente quer que as pessoas façam uma experiência do tempo. Essa experiência não é só nossa, não. A gente carrega muita gente e muita gente carrega a gente. Então, é como se fossem quase entidades porque você reapresentar a memória é uma coisa muito, muito assim, de você ter muito cuidado, porque a gente está mexendo com ancestralidades que não foram tocadas e foram apagadas. Então, aqui, ó, só para você ver, a primeira obra do Paciência que foi jogada no lixo, que aí deu aqui. Olha que linda. O excedente do acervo
em relação também ao excedente de invisibilidade. A Casa 1 é para você tomar um choque mesmo de que como essa periferia foi esquecida e como pessoas começaram a recompor esse mosaico. A gente não é completo, a gente está sempre renovando. Teve um vizinho da gente que deu um faqueiro, uma caixa de faqueiro antigo, aquele com veludo vermelho, virou um mostruário. O mostruário das pedras indígenas, dos fósseis e dos azulejos antigos. É tipo assim, isso aqui a gente ganhou de presente, olha, isso é um porta alguma coisa. Aí a gente botou uma Nossa Senhora de marfim que a gente encontrou aqui na frente da rua. Aí ela fica nessa caixinha que devia ter outro sentido, mas ela agora guarda esse pequeno tesourinho. Aí veio o projeto Rolê Brasil, da Estácio, daí do Rio. Fizeram 3 rolês Brasil aqui em Salvador. Todas as instituições abriram as portas. E aí o que a gente fez? Pegamos um ônibus, lotamos esse ônibus e levamos, cheio de criança. Quando chegou no Costa Pinto, que é um acervo da família Costa Pinto, o que esses meninos fizeram? Sentaram nas cadeiras. Aí, para a gente dizer, levanta dessas cadeiras, vigilantes assim, tremendo. Aí a gente explicou para eles, olha, lá no museu que eles frequentam, eles podem sentar. Tem hora que vai menina de quantos anos? 3 anos, 4 anos, que as professoras ficam agoniadas. Não pegue não. É 50, 60 alunos que estão lá na sala da gente. Isso. E eles querem pegar naquilo, não, pode deixar, eles podem tocar. Deixa. A gente tem plena consciência de que tem uma galera que cuida da gente, porque isso orienta a gente para o futuro. Né? Porque o museu é para orientar a gente para o futuro, não é para a gente retroceder. Cuidar disso, acho que é importante, cuidar dessa orientação para o futuro. Por exemplo, ensinar a olhar, eu acho que é uma coisa muito legal, aprender a olhar, mas ensinar a olhar, dar essa dimensão de que a pessoa também ela é dona dos processos dela. Qual é a importância da preservação da memória para nós negros e negras? Por que a gente tem que trabalhar com memória num momento desse? Né? A gente vai repetir uma memória colonizadora, eu estou num dilema tremendo. Então, como é que a gente qual a função que tem trabalhar com memória? Que memória é essa? Né? Como é que essa memória pode orientar a gente para um futuro, para a gente que trabalha em museu? Trabalha em museu não, né? Trabalha com essa experiência de museu. Para não repetir esse racismo tão perverso que a gente tem que dizer todo dia que a gente existe e tem que confirmar todo dia que a gente existe, que a gente não é menos, a gente tem que provar todo dia que a gente faz uma experiência, que a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente tem inteligência, que a gente não pode ser definido pela periferia, no sentido, pelo aspecto que as pessoas olham e pensam a periferia. Então, como é que é isso?